as informações ali. Ele tem uma equipe ali com ele vai apresentar o pessoal também, tá bom? Então vamos aproveitar aí a palestra, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite. Beleza? Tudo bem? Bom, Sandro, como ele falou, né, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas, já trabalho com desenvolvimento aí, já tenho mais de 30 anos, né? Ainda fortificando ainda, coisa que eu gosto ainda de fazer ainda, certo? Foi uma massa ainda. Já comecei lá atrás, desde a época que não tinha nem internet ainda, a gente estudava muito livro, né? E aí foi seguindo e caminhando por esse lado aí, né? Já estudei, fiz graduação, pós-graduação, já lecionei 10 anos também, continuei sempre com o meu trabalho aí com uma empresa, né? E hoje nós vamos dividir um pouquinho esse conhecimento com vocês aqui, porque hoje nós estamos enxergando e vendo em algo que é essa caminhada da construção do profissional, né? Além da codificação, além daquilo que vocês estão aprendendo hoje, que é codar, escrever, que é resolver essa questão do software, mas isso vai muito além, né? E o profissional me convidou para eu sozinho nesse barco, não tem mais dois companheiros aqui, né? O Wilson e o Alexandre, ambos da DB1. É uma empresinha que está começando ali no centro, né? Já ouviram falar, né? Certo? Mas é uma empresa que eu respeito muito e tem um valor agregado muito alto, né? Então, tem informação necessária que você aqui trabalha até hoje no desenvolvimento. Vou deixar o Wilson e o Alexandre se apresentarem aí para a gente começar o nosso bate-papo aí. Boa noite, sou o Wilson. Podem me chamar de Will, fiquem à vontade. Eu estou 7 anos na DB1, trabalho na área desde 2017, eu vim do estado de São Paulo. Ali eu trabalhei na Magenta, fui suporte, já fui QA, já fui front-end, analista de negócio, PO, PM, e hoje eu atuo como head de produto do DB1, mais específico no Predize, que é um produto de atendimento com inteligência artificial. Meu foco está ali nessa parte. Na área de formação, eu iniciei na ciência da computação, uma particular, mas eu finalizei a minha academia mesmo, foi numa estadual, minha ADS. Minha especialização de iniciação científica é com inteligência artificial também. Dentro da DB1, eu estou 7 anos ali no grupo, fui do Enmart, que é a maior hub da América Latina, e atualmente eu Predize está indo para esse caminho também. Perfeito. Boa noite, galera. Bom, meu nome é Alexandre, aí meu sobrenome é Presoto, tá? Então, dentro da DB1 hoje, se vocês buscar por Alexandre, vocês não me encontram lá dentro, mas é o sobrenome que é nome de guerra, vocês me localizam, tá? Estou na DB1 há 16 anos, sou da área comercial, né? Então, qual que é meu papel, qual é o meu foco hoje? Basicamente é vender, entregar para o cliente, né? Fazer toda essa parte de software, de sistema que é desenvolvido no dia a dia pelo time DB1, né? Então nosso foco é isso. Todo o mesmo time que o Will, no caso. Hoje o Predize, né, a ferramenta em si que nós estamos vendendo, ela é focada, ela é voltada para o mundo do e-commerce. Então aquele cara que trabalha no e-commerce, que vende em marketplace como Mercado Livre, Amazon, Magalu, eles têm uma dor muito grande, que é o quê? Os clientes perguntarem para o seller o que aquele produto faz, as medidas, a cor, o tamanho do produto, e aí nós temos por detrás, como eu falou, uma inteligência artificial que entrega essa resposta para o cliente. Né? Então a gente veio com o Sandro hoje para falar da tecnologia, para falar também das dúvidas que o cliente tem. Muitas vezes a gente vai entregar um produto, mas aí vem a pergunta, né? Será que é o que o cliente está tendo dor? Né? Ele precisa, né? O que ele quer. É o que ele precisa, não exatamente o que ele quer. Aí nessa linha. Pode perguntar, né? Mas o comercial está fazendo no meio da área de TI, né? Tem muita ligação, né? A
pergunta que eu fiz para o Alexandre, ele falou assim, Alexandre, qual a ligação que tem do dev com a área comercial e tal? Ele mandou a resposta, então vamos lá para a galera da ligar, para a gente trazer um pouquinho de informação. Apesar de que vocês trabalham, nós trabalhamos junto com a cadeia inteira da empresa, né? Com o objetivo do produto final, do serviço final, para atender um determinado cliente. Então, está tudo ligado. Né? Quem fizer caca lá na ponta vai sobrar para alguém lá na frente, ou até para o próprio cliente. Ele vai ter problema com o próprio cliente. E aí nós vamos falar de dev, falar de publicidade, mas eu quero começar com uma perguntinha para vocês aqui, onde é o seguinte: em que momento que você pode falar assim, agora eu sou dev? Quando que você acredita, quem já é ou quem vai ser ainda está caminhando para essa profissão, pode falar assim, não, agora eu sou dev? Quando que você acha que você é um dev? Você já trabalha na Bom, atualmente eu estou trabalhando na parte do stack, programador júnior, tipo assim, eu acho que você ser dev, você acaba meio que falar assim, já sou, você meio que define como desenvolvedor para sempre, no termo geral. Eu acho que não acaba porque você, toda hora, você vai ter que ficar se modelando de novo, amanhã depois vai mudar o estilo de produção. Então, basicamente, não tem como você definir que você é desenvolvedor. Amanhã ou depois você vai ter que aprender de novo a se desenvolver de novo. Então, essa é a minha resposta, eu acho. É bem, mas não para mais, né? Sim. Basicamente, se você se formar como médico, a medicina também ela acaba uma hora ou outra evoluindo. Tudo evolui, só que o desenvolvimento, eu acredito que a curva de nível é muito maior. De aprendizado e... Em que momento você percebeu assim, não, acho que agora eu já sou um dev? Você parou para o início. No começo, primeiro, quando eu comecei a produzir eu já pensei, beleza, então eu já consigo, acho que com minhas próprias pernas, tipo, o sênior não precisava, e eu também não precisava ficar tanto assim no meu pé. Eu já estava conseguindo pegar minhas testes e conseguir fazer tranquilamente. Aí eu parei para pensar e falei, acho que sim, acredito que agora eu posso falar que sou desenvolvedor de fato. Mas com o tempo eu percebi que não é bem assim, lá na empresa a gente teve que fazer uma migração, então toda hora eu estava em constante desenvolvimento e aprendendo coisa nova, então não tinha como eu me definir desenvolvedor por completo. Por completo é uma palavra bem completo. Eu acho que hoje mesmo estava comentando depois de tanto tempo de desenvolvimento, ainda falando com um amigo hoje, falei, essa ferramenta que você criou aí, eu gostei e tal, que linguagem você utilizou, aliás, linguagem sei, mas quais são as ferramentas, qual caminho você utilizou aí? Dá para você marcar um horário para a gente bater um papo nisso daí? Então, assim, não para, né? Apesar de que o que eu aprendi lá atrás, morreu, jogou fora, veio outro. Morreu, jogou fora, veio outro. Não tem jeito, né? Quem desenvolvia em Clipper, DBase, né? Quem vai conhecer aqui talvez o álbum, né? Mas não sei se mais alguém conhece. Já ouviu falar? Nós também. Eu usava muito Valkyria para criptografar lá o Thunder 87. Para roubar o código-fonte dos outros, tá? Então, o Valkyria, a gente compilava o projeto em Clipper e ele entregava o executável, escondia o código-fonte. Esse Valkyrie descompilava para ter acesso ao código-fonte, tá? Então, olha só, é um criminoso aí, ó. Já prescreveu, já, mas aí. Isso aí já deu 5, não dá mais um. E aí acabou, morreu. Se eu tivesse continuado lá, estava sem emprego. Se você tivesse virado fanboy do Clipper, estava morto. Entendeu? Até surgiu na época aí, os caras inventando uma IDE para Clipper, né? Tentando o negócio fazer funcionar, mas morreu também. E assim a nossa caminhada. Cara, e pra vocês, o que é ser dev? Acho que ser dev é a capacidade de resolver, identificar problemas e aplicar, né? Resolver
e utilizando o código. Tem uma demanda, você olhar, analisar e ver, cara, eu posso traçar uma solução para essa tal tarefa. Achei isso. Eu perguntei isso, hein? A gente nem fez isso na anterior, cara, que é de manhã mesmo, de manhã. Agora há pouco, nas 7 horas ali, sobre o mesmo tema, né? Não estava nos meus planos lá, eu era ver. No manifesto da DB1, a gente fala que a gente transforma as vidas das pessoas através de tecnologia. Então, eu vejo que o DEV cada vez mais está se moldando para transformar a vida das pessoas através de tecnologia. Na verdade, a gente para bem para pensar, sempre foi isso. Só que a gente, na nossa área, a gente não traduz isso tão bem. Você mesmo, né? A fala dele é: eu consegui resolver minhas tasks. A visão é de task aí da nossa sociedade. Então, da galera aqui de desenvolvimento, tá? De engenharia. A gente sempre fica moldado no termo task, PBI, feature, seja o que for. Mas é sempre voltado na hora que eu terminar isso aqui, acabou, e dá a próxima. A gente parece um apertador de parafuso no caminho. Só um pouquinho mais intelectual consegue desenvolver código. Mas o cara que aperta o parafuso da porta e a gente código é a mesma coisa. Só mudou o nível de complexidade e tal, né? É um apertador de parafuso igual. Agora, quando a gente sai dessa abstração e começa a pensar, cara, eu transformo a vida do outro lado. O pessoal aí, a gente tem mais de. Lá dentro, parei de contar. A gente tem mais de 4 mil usuários no nosso sistema. Cara, eu estou impactando a vida dessas pessoas, que vai impactar a vida da família dela também. Se eu desenvolver uma coisa boa, ela se mantém nesse papel, ela está fazendo a comunidade crescer, a comunidade virar, o mercado flutuar no caminho, né? Então, percebe que o Dev, quando ele começa a olhar para esse lado, fica mais difícil, né? Porque não chega uma task, você só vai aceitar ela e vai fazer. Ah não, estava escrito aqui, né? É o que a maioria dos devs faz, tá? Eu gerencio um time de 22 pessoas. A maioria do meu time está mais de 4 anos comigo. Lá no começo da nova formação de time, que eu era do M, eu fui formar o time no Prediz, a maioria vinha com a mentalidade: não, eu fiz o que estava escrito aqui, né? Não, velho, você tem que ser crítico. Se não fizer sentido, você vai brigar com o pior. A gente, quando deve, a gente erra no código, gera bug, não gera? Eu também gera bug. Qual que é o bug do eu? Pensar errado, escrever errado. Então, regra de negócio é um bug também. Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria que vocês refletissem para a jornada, eu vi que a maioria vai ser inclusa no mercado. Sejam críticos, sejam seres pensantes no caminho, não sejam apertadores de parafuso. Eu falo isso para vocês porque no start da minha jornada eu era um apertador de parafuso. Não, mandou montar a loja desse jeito, eu fiz, ó, uma bosta. Nem eu me alegrava do que eu estava entregando. Faz sentido? Nossa, que vida triste, né? Você vai desenvolver um negócio, você sabe que vai dar ruim, não é o que você quer também, não é o que você acredita, mas só que está com isso que você fez. Faz sentido isso na vida? Não parece. Então, vocês como dev, desenvolvedor, se for vocês querem, né? Porque na nossa área você pode ir para a área de qualidade, você pode ir para a área de negócio, para a área de infraestrutura, que é um outro mundo, para a área de banco, que é um outro mundo. O mundo é vasto, mas na nossa área tem que escolher uma especialização. Você já passa no caminho, né? Não voa bem, não canta bem, não nada bem, não faz nada bem. Então, pensam na rota que vocês vão criar, mas sejam seres pensantes. A gente falou sobre a IA. Ela está aí para te ajudar, mas se ele fizer errado, você vai sofrer na rota também. A gente pode destoar um pouco melhor mais para frente, né? Completando o que o Wilson falou, de ir além, né, de ir mais para frente. Não só a preocupação em resolver aquela task, aquela tarefa, mas qual o impacto disso? Qual que é o ponto final disso? Né?
Dizer, Alexandre, o que tem a ver com esse comercial lá, né? Sim. Pessoal, eu contei para outra sala agora, um pouco de experiência que nós tivemos dentro da DBU, tá? No município. Cara, tinha uma empresa, uma distribuidora, tá? E essa distribuidora, qual era o canal dela? Chegava no dia 30 do mês, o pico do faturamento lá no topo, tendo que bater meta, o pau rufando literalmente, e acontecia no sistema caindo. Tendo que emitir nota fiscal, e o negócio não ia de jeito nenhum. E o pátio da empresa do cara lotado de caminhões e caminhoneiros. Tudo querendo o quê? Uma sexta-feira ir embora para casa, descansar, ver a família, né? Pô, semana inteira trabalhando na estrada, e aí uma merda de nota fiscal que não sai, o cara não podia seguir viagem. E aquilo ali eu também sempre reclamando, ó, meu, o negócio tá suave, não tá legal, chega final de mês, tá assim, assado. E ali, né, com remendos, tentando resolver a situação. O tempo foi passando, o belo dia chegou novamente, pelo belo do dia 30, e aí o que aconteceu? Um dos caminhoneiros que estava de saco cheio, esperando a porra da nota sair, ele chegou na porta do faturamento, sabe aquelas portas de vidro? O cara meteu o pé na porta e entrou dentro. Cara, foi o descarcel. Naquele dia, ele impactou o time do DEF. Tipo, cara, não é possível. Todo mês nós conversamos. Com esse dia acontecendo esse choque grande que aconteceu na empresa, aí o cara falou, peraí, vamos resolver. E aí foi essa parte disso aí. Então, o que é o fundamento disso aí na área comercial entra? Gente, quando vocês fazem alguma coisa, se desenvolve algo, o cara do comercial vai entregar isso ao cliente. E ele que vai dar a cara para o cliente dizendo, cara, pode comprar, porque o sistema é bom e o barato vai ser. Funciona pelo E funciona? Não, pode pegar, o sistema funciona. E aí começa a rola de neve, porque uma entrega mal feita, esse cliente vai espanar. E aí está o problema, né? Então não é só fazer por fazer, entregar por entregar, porque amanhã isso aí pode tirar uma baita dor de cabeça aí, principalmente para o cliente. Então isso tem que pensar, né? Principalmente em tecnologia, né? Que a gente pode fazer, para sempre, enfim, se atualizando, né? Nesse sentido. O que eles começaram a fazer depois para resolver isso aí? Aí foi legal. Aí o que aconteceu? A gente começou a pegar os devs, pegar o time e fazer com eles, levar para a operação do cliente. Galera, não existe, né? A gente está falando sobre qual que é o tipo do dev, se ele é um pleno, um sênior, cara, se ele é, sei lá, o mais top das galáxias aí. Isso não interessa. O que interessa, na verdade, é quando ele vai de frente com o cliente e entende o real problema do cliente. O que acaba acontecendo? Cara, às vezes a gente desenvolve um negócio tão top, tão bacana ali, mas para o cliente, cara, de nada vai. Então, para que tanto esforço? A gente brinca que às vezes uma coisa de Excel resolve o problema do cliente, que é o que ele quer, algo simples, cara, é algo pontual para ele. E aí você fica criando, desenvolvendo tudo um negócio que, no final das contas, na verdade, não vai resolver nada do cliente. Então, hoje, o que a gente faz? O cliente tem problema, né? Montou a mão, vamos lá. Então, é o comercial. Pega o dev e chega lá. Quando o dev chega lá, que ele se acha o foda mesmo da situação, que ele começa a olhar e que ele põe a mão na massa, na dor do cliente, ele fala, puta, cara, é só fazer isso. E ele vai desenrolar muito mais fácil essa dor do cliente. Então, quando a gente fala, pô, beleza, o cara é inteligente, manda bastante da parte de código, mas, gente, vamos pensar sempre no basiquinho, né? Eu brinco que é um arroz com feijão. Qual que é a dor que o cara tem? Entenda a dor do cara. Não adianta você querer criar algo estratosférico se você não está resolvendo a dor do cara, que às vezes é algo tão simples. Vamos lá. Bom, eu sei muito trabalhado com a parte do headline e, tipo assim, tem uma relação entre os desenvolvedores, o suporte e o cliente. E uma das maiores dificuldades que eu tenho, acho que todo mundo vai acabar tendo, é, tipo assim, como que trata esses chamados de tarefa? Tipo assim, como que vocês tratam? Como que, se tem alguma dica para você realmente ser mais assertivo no pedido dos clientes? Porque isso que ele falou é verdade. Às vezes você desenvolve uma tarefa, fica realmente bom, mas não era o que ele precisava, sabe? O Redmine está falando de um project? Isso. Ah, beleza. Já usei também. Quem documenta Redmine? Bom, basicamente foram uns que acabaram começando ali na empresa. Eu sou recente, tenho 6 meses que eu estou lá.
Mas foram uns desenvolvedores, assim, tem o C-Saúde 6 e o 5. Quem foi desenvolver o 5? Eu trabalho com o 6. A documentação, eu cheguei a ler um pouco do sênior, mas ele documentou um pouco. Tá, só confirmando a dúvida agora, tá? Então você tem um documento, tipo, uma abertura de chamada pelo Redmine, Sim. certo? Sim. Não sei se todo mundo conhece, tá, gente? Redmine é um gerenciador de demanda, tipo o Trello da vida. Provavelmente vocês já conheceram o Trello. Tipo o Trello. Então, lá você abre uma atividade e gerencia a atividade por aí. Então, a sua dúvida é como que a gente mantém um documento fiel à necessidade do cliente para você não construir um negócio que o cara não vai usar, é isso? Sim, tipo, você tem um método específico que vocês usam para a gestão de tarefa. Método? Uma metodologia para você gerenciar a tarefa, porque às vezes porque lá tem um tipo marcado de tarefa, situação, correção de situação, e eu queria saber como os desenvolvedores têm essa relação com o suporte e com o cliente. Tá. Acho que uma coisa que eu acho que é importante levar em consideração, independente do método, se não houver comunicação, vai dar muito igual. Eu acho que o que faz mais sentido para essa pergunta sua, a resposta mais adequada, a empresa tem que estar aculturada do Manifesto Ágil. Conhece o Manifesto Ágil? Martin Fowler, Uncle Bob, eles foram um dos participantes que estão lá. Depois vocês procuram lá, Manifesto Ágil. Cara, o Manifesto Ágil até hoje, faz mais de 20 anos, se não falo a memória, está vivo, sustentável. Então, a partir do Manifesto Ágil, você vai ver outros métodos como Lean, Extreme Programming, é um método, é um framework de desenvolvimento, né? O próprio Scrum é um framework que veio de origem XP, Kanban veio de uma indústria japonesa, né? Então, independente do método, se não houver a pureza do Manifesto Ágil, não serve para nada. Aí eu dar um livro para minha filha de 2 anos ler, ela não vai saber ler, se ela ler, vai ler errado, não serve para nada. Então, o método em si pouco importa. O mais importante é o manifesto. Lá dentro do manifesto tem um ponto que fala assim, mais comunicação do que documentação abrangente. Então, a documentação é importante? Mas o que é mais importante? A comunicação. Então, se você está desenvolvendo uma bazuca para matar um mosquito, provavelmente a comunicação foi falha no caminho. Pode ser sua, pode ser de outras pessoas, não quero trazer juízo de valor aqui, mas o ponto-chave a gente está fazendo a pergunta certa para o cara que tem problema. Às vezes, a gente não está nem em conversar com o cara que tem problema. Eu já vi esse mundo, tá? Eu já participei desse mundo também. Eu era um cara de negócio que não queria conversar com o cliente. Eu já fui esse cara. Então assim, faz sentido? Não. Faz mais sentido eu ir para outro lugar. Então assim, conversar com o cliente é a parte zero do meu ponto de vista. Você resolve 99% dos seus problemas. A questão tem que conversar e fazer a pergunta certa. Se fizer a pergunta errada, você vai ter a resposta errada também. Então, existem métodos também de fazer pesquisa, para não gerar viés. Existem muitas técnicas para você colocar na mesa. Porém, se não adianta nada eu falar para você assim, dar um exemplo. Aplica Double Diamond ou método de Ishikawa, o 5x, vai te ajudar muito. Você vai falar assim, nossa, que cara legal, ele me deu 2 métodos aqui, amanhã eu vou fazer, vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque eu não converso com ele. Então, depende do método, se exploda o método. Pega um bloco de nota e fala, meu cara, qual que é a sua dor? Minha dor é essa. Então beleza, amanhã eu estou indo aí, vou ficar um dia trabalhando com você e eu vou fazer o seu trabalho. Eu tenho certeza que você vai encontrar a dor dele, independente do método, você vai resolver. Dá um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava no Unimart, que é um outro produto dentro do grupo, a gente tinha lá uma parte do sistema, que é muito grande o sistema, mas tinha uma parte que era vínculo de atributo do produto. E aí o presidente da empresa sabia que aquilo ali era um terror para o usuário, e aí ele falou assim, ele tem uma empresa de relógio e tal, né? A empresa é mais para o time usar e aprender, né? Que é o skin the game. E ele falou, vocês têm que cadastrar 5 produtos no marketplace. Aí ele dava 5 stocks para cada um. Só um cara conseguiu. De 20. O resto não conseguiu usar o próprio sistema que trabalhava.
falando 7 anos atrás, a gente não conseguia, foi vergonhoso. Em uma semana a gente resolveu. Sabe por quê? Porque a gente sofreu. A gente sabia usar agora aquele troço, sabia não usar, né? Não funciona. Ou funciona do jeito mais bizonho possível, só um cara conseguiu. Os nossos clientes tinham dificuldade disso também. Então, a partir da dor, na hora que eu senti a dor do cara, eu tive uma compaixão maior e fui lá resolver. Meu conhecimento sobre o produto evoluiu no dia que eu assumi o time de CS. O time de CS é da área de serviço. O time de CS ele é o Customer Success. Ele é responsável pelo sucesso do cliente. Como você vai ligar para o cara? Eu tinha que ligar lá para uma mesa da vida, falar assim, para a Samsung, que é cliente nosso. Oi, aí, tá feliz? Cara, você não fez isso? O cara vai ver falhando, não sei. É tiro na cara, tá? Quando você faz cagada. Então, comecei a ter compaixão de, cara, eu preciso entender mais esse cara aí, velho. Preciso estar lá no frontline. Eu sou de produto e eu passo mais tempo com o cliente do que com o time. Por quê? Porque eu sou o tradutor do time. Galera, essa é a dor do cara. O cara não consegue fazer isso, não consegue fazer. Se eu perceber que o time está muito tudo, vamos lá. Vocês vão fazer lá para ele, vocês vão sofrer com ele agora. Não sei se eu te respondi, né? Porque o método, cara, por si só, ele não responde. Né? Igual, né, que saiu o método do Spotify, todo mundo conhece o método do Spotify? Todo mundo falou que eles é revolucionário, blá blá blá. O próprio Spotify falou, não, velho. Isso aqui é só um método, sei lá, eles funcionam, não sei se funcionava, mas é um luxo. Eu já falei sobre isso, né? Então, só o método não resolve o problema. É cultura, é modus operandi, é como seu time vai reagir a um problema, como vocês enxergam. Acho que o comercial ali, nossa, conversa muito forte pra gente, cara. Até para quebrar um pouco, né? Entender o espírito que o cara realmente está precisando. A gente faz a perguntinha, isso é muito simples, mas direto para o cliente, cara, qual a sua expectativa? Eu entendo a dor do cara. Ah, beleza, não voltar da dor do cara. Mas, cara, qual a sua expectativa? O que você espera? E às vezes quando o cara te fala um monte de dor, e que ele te fala a expectativa que ele espera num projeto ali, pensando nesse processo comercial, você fala, cara, é muito difícil fazer esse cara. É só entregar isso que ele quer. Eu brinquei que é o arrozinho e feijão, né? O cara fala tanta coisa de dores aqui, dores ali. Tá, mas a sua expectativa? O que eu preciso te entregar para você contratar nossa ferramenta? O cara fala, bicho, é isso. No nosso caso, quando a gente opera para o mundo do e-commerce, né? A maior dor do cara é o quê, bicho? Você me desconta as perguntas da Shopee dentro do prazo para você responder. Só isso. Mas a ferramenta faz isso aí do instalar deles. Abaixo de 30 segundos. E se o cara falar para o presunto, eu quero que você me ajude a vender melancia de domingo. O que você vai falar? Velho, não resolve o seu problema. A expectativa do cara não é para mim não, meu fit comigo. Em vez de ele prometer que vai vender, não vai vender. Então na hora que a gente encontra o fit do cara, ele fala, velho, já resolvi, é só entregar o arroz e feijão, ou já deixa o cara ir embora para não sofrer, porque senão ele sofre e ele sofre. Essa é uma realidade de promessa. Eu já peguei vários clientes também, trocando o sistema, porque o cara prometia e entregava. Então, assim, vá para lá e fala, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Mas isso aqui eu consigo te entregar, isso aqui eu não consigo te entregar. Isso. Certo? Então, você vai ter uma credibilidade com ele. Bom, realmente, o que ele falou que entregar, ele entregou. O que ele falou que não entrega, nós assumimos esse compromisso e deixamos para lá. Certo? E aí, completando essa fala de entender o que o cliente precisa. Teve um outro que já subiu, ele estava lá uma planilha, um DRE. O DRE não é complicado, já tinha até relatório pronto, mas espera aí. Vamos lá ver como é que você faz? Aí eu fui lá conversar com o cliente, como é que você faz hoje o DRE? Não, eu tenho esse caderno aqui, papel, eu anoto aqui, isso aqui, mas o que é essa anotação? De onde vem essa anotação? Ah, essa anotação, o dono da empresa ele pagou uma conta lá, ele me deu o boleto, eu anoto aqui. Está errado? Não, não está errado, funcionava. Funciona, chegava no final do mês, ele tinha informação. Mas era uma dor, ele perdia bastante tempo lá. O tempo dele custa caro, o tempo dele de fazer um bom negócio com o fornecedor, está gastando fazendo um processo manual ali, levava um tempão. E outra pessoa podia fazer ou o próprio sistema. Tá, então ótimo, vamos fazer aqui, a gente ajeita aqui, pronto. O sistema vai te dar essa informação.
você não precisa mais. Alimenta isso aqui no sistema, alimenta o ponto-chave aqui, e aí o relatório consegue pegar isso que você precisa. Né? Teve uma outra situação que foi até mais interessante, onde o cliente pediu, um cliente frigorífico, não tem mais ele, passou um tempão já, mas na época ele precisava fazer a pesagem da carne que ele tirava da câmara fria, passava por uma balança, carregava o caminhão, fazia o romaneio para levar para o cliente dele. Venda, está vendendo. Fazia o romaneio e levava para o cliente. Esse produto ficava numa câmara fria, maior que esse espaço aqui, um ambiente gelado pra caramba. O funcionário entrava lá, são peças de meio, boi, pendurados num trilho, aí ele puxava para fora, passava por uma balança de pendal. A balança de pendal é presa no trilho, faz parte, ela vem, tipo um trilho de trem, ela vem, a balança faz parte do trilho, passa e leva para o caminhão orelha. Nesse ponto da balança, ele precisava da pesagem, foi feito manual. E falou, dá para você automatizar isso? Integrar com a balança no sistema e já dar o romaneio para a gente, ó. Uma peça deu 320 kg, uma outra peça 180, e foi passando? Não, beleza, tranquilo. Fazer a integração com a balança, o problema, a gente fez integração, fez tudo, peraí. Deixa eu ver como é que é o ambiente de trabalho dele, como que ele trabalha, qual que é a dor a gente entendido. Ele precisava automatizar o processo que ele fazia manual. Tá? Bem, eu conseguia fazer aquilo ali tranquilamente. Eu fui lá no ambiente. Aí eu pude ver a câmara fria, eu pude ver onde ele passava com a peça, pude ver onde o caminhão ficava e aonde ia posicionar esse computador. É um ambiente todo molhado, né? A saída ali da câmara fria, sempre estavam lavando tudo. E aí eu percebi que a distância que ele ia ter da tela do computador ficava uns 2,5 metros, mais ou menos, 2 metros nessa faixa. Então o que ia acontecer? Se eu desenvolvesse o software uma telinha padrão normal, o cara está passando a carne aqui, a tela está 2,5 metros na frente. Como é que ele vai enxergar se pesou direito ou não, se dá um ok ou não, se ele abriu um romaneio ali ou não? Ele fala, opa, peraí, o ambiente é tudo molhado, se eu largar o computador nesse ambiente todo úmido, não tem problema não coloca. Então essa experiência de que não só receber uma tarefa, mas recebi uma tarefa, dá para eu ir lá ver como é que é essa situação? Vamos lá comigo, chama o teu superior, chama quem você tiver que chamar, vamos entender essa dor do cliente, vamos lá ver esse problema. Qual foi a solução? Foi bem complicado. Foi construída uma casinha, colocar o computador ali dentro, com a tela do lado de dentro, e na hora de eu desenvolver o sistema, eu trabalhei com fontes grandes, um aviso de ok, invisível e tal. O cara que está 2,5 metros, ele conseguir enxergar sem ter que ir lá toda hora na frente. Então isso faz a diferença. Você vai lá, além de você saber a dor do cliente, você proporcionou para ele uma operação muito mais prática, muito mais ágil. Vou usar o seu exemplo, tá? Isso acontece em todas as empresas, tá? Você foi feliz de trazer a realidade para a mesa, né? Imagina se ele não vai lá, ele pega uma atividade no Redmine e entregar com a fonte pequena, provavelmente. Funcionando. Funcionar? Funciona. Aí o cliente vai falar para o preso, ó, o time não se adequou ao produto, não funciona, pode cancelar. É isso que aconteceu com o preso. O preso falou assim, o que? Não está funcionando? Como assim? O preso vai pegar o... Pega o ouvido do telefone e fala, ô Will, vagabundo. Você falou que dava para fazer? Por aí. Não, mas eu fiz. Tá funcionando, não. Tô olhando o nome aqui, não deu nenhum erro. Pesou. Tá doido? Isso até pior. E agora, quem tá falando a verdade? Isso até pior quando tem o suporte no meio, né? Que você ainda ouve um monte de suporte ainda também. Foi lá escutar do cara profissionalmente. Imagina um cara lá. Vou aprender qual contar do cara. Essa história é verdade, não. Eu preciso contar uma história mais pesada. Mas o suporte tá tomando porrada lá. Na hora que ele tomou esse pingão, eu ia falar, o cara tá insatisfeito, eu vou levar isso aqui pro produto que eu vi. Aí vai chegar lá no time de desenvolvimento lá. O que nem logo dia, o Sandro. Não funciona nada. Aí o Sandro, Não é comigo o problema. o Sandro vai falar assim, ele como head de tudo, ele vai assim,
Ué, mas se tá funcionando aqui, o cara tá reclamando, tem alguma coisa errada. Ou alguém tá mentindo, ou a gente não tá vendo coisa. Na minha experiência, a gente não tá vendo coisa. A maioria das vezes. Então o mentiroso você pega rápido. Faz 3 perguntas, o cara já dá uma regueirada, se perde. Mas a maioria das vezes a gente não tá vendo coisa. Só que se a gente tivesse feito igual o Sandro fez na primeira vez, você não ia ter essa dor de cabeça. Percebe que a intencionalidade de uma boa entrega é mais importante que um método de uma atividade aberta. Eu prefiro conversar com o Débora, não preciso nem abrir atividade e a gente resolve um problema, porque eu tenho que colocar uma atividade e o cara fazer nem o que está escrito. Que acontece também. Às vezes você pensou na regra de negócio e o cara fez tão diferente, que é bizonho. Existe bizonhice para qualquer lado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Quer falar mais outra? Eu vou deixar ele vai falar nessa parte aqui, e eu vou falar do cliente, daí eu vou contar a história para vocês. Qual a importância? Então, vocês estão vendo que o papel do dev não é só rodar lá e ficar lá. E aí nós assumimos responsabilidade que tem. Estava comentando, nós estamos passando por uma reforma tributária, onde, no caso, eu trabalho com software de faturamento, tem que estar pronto dia 5 de janeiro mudando. Eu acho que os caras lá em Brasília acordam e falam, vamos complicar a vida de alguém hoje? Ah, peraí, o filho do débito está tranquilo, vamos mudar a regra e colocar para funcionar no 5 de janeiro? Bem 5 de janeiro, em produção? Tá, ok. Mas, não tem onde correr, tem que fazer isso. E aí, o que eu faço? Vou por si só, qual é o caminho, aonde que eu vou começar a trabalhar para colocar isso para funcionar. Primeiro eu tenho que entender dessa regra de negócio. O meu software faz faturamento. E daí, quais são as regras fiscais que eu tenho que obedecer? Quem sabe dessas regras fiscais? Aonde que eu busco essa informação? Vou falar para você, tem contador, você conversa com um, a lei é uma só. Você conversa com o outro, tem divergência. Trabalhei com RP, eu sei. Então, exatamente. E aí você tem que fazer o quê? Você que é o cara do software não pode colocar por si só. Você tem que obedecer o contador do cliente que sabe. Mesmo que ele estiver falando de divergência, o contador que responde para a empresa, não sou eu. Não posso me compete. Mas eu sou o cara que faz a conta lá no software e manda para frente, que emite uma nota fiscal. Se eu calcular errado, o imposto era para ser pago X, eu calculei Y a menos, mais tarde isso vai aparecer. Vai explicar na empresa, vai ser autuada, a empresa contratou a software house, ela vai vir na software house e a software house vai falar, quem que errou isso aqui? Ah, foi o DEF. Só um complemento, né? Se você errar para mais, o governo arrecada mais, beleza. Agora, se você errar para menos e o governo identificar, se achar que você tentou fraudar alguma coisa, aí o fundo é maior. Para mais as duas coisas. E quem perdeu? Se pagar imposto a mais, o seu cliente perdeu. O governo vai devolver. Entendeu? Agora, se errar para menos, vai sofrer as consequências. A sua empresa perde credibilidade também, né? O cara não vai indicar uma empresa que está errando na tributação. E ainda ele pode, o fisco pode ir atrás, quem são os clientes dessa software house? Porque vai encontrar mais erros também na vida. Então, gente, quem o meu trabalho impacta? É isso que nós temos que ter em mente. Além de desenvolver o código, esse meu trabalho impacta um ecossistema. Eu tenho que estar por dentro disso. Impacta onde? Na empresa do eu trabalho. Se eu não der entrega, se eu entregar errado, é uma cadeia. Deve, comercial, folha de pagamento, RH e vai indo. Todos eles estão interligados. Com o objetivo de fornecer um serviço. Nós estamos, como o Will comentou no outro, nós somos CPFs trabalhando para CPFs. No final das contas, nós estamos prestando serviço para outras pessoas. Assim como cada um de nós consome um serviço, o atendimento na farmácia, no posto de combustível, na compra de um produto que vem pelo correio e assim por diante, nós não queremos ter transtorno nessas situações.
chegar um produto quebrado, de má qualidade. E você está produzindo para alguém também. O que você está produzindo? Qual o teu impacto? Qual o impacto seu na sociedade, no seu trabalho? Tá? A partir do momento que eu paro de pensar assim, não, eu quero um emprego, mas não quero trabalho. Tem muita gente pensando assim hoje. Meu salário não na conta, ok, beleza, cumpri minhas tarefinhas, está aqui, boa, fechou. Coisa mais medíocre. O que eu estou entregando? Qual a diferença que eu estou fazendo na vida das pessoas? Eu tenho que pensar além. Porque alguém está pensando na diferença que pode fazer na minha vida. Fornecendo alguma coisa boa ou fornecendo alguma coisa ruim. Né? Não, uma pergunta em cima disso. Os devs da. Quem usa Nubank? Tá. Eu achei que seria a maioria. Mas pensa aí numa solução que vocês gostam de funcionar dentro do Spotify, tudo isso no Spotify, YouTube, bem? Vocês acham que o dev de lá, se fosse para imaginar, baseado no que vocês usam? Cara, eu uso Spotify, é bom ou é ruim? Ah, eu uso o YouTube, é bom ou é ruim? Fica aí com a sua conclusão. Baseado na sua conclusão, vocês acham que o dev é bom ou é ruim? O YouTube. Bom? Todo mundo? Alguém pensa diferente? Agora o sistema do Estado, enquanto gov, deve é bom ou deve é ruim? Por que deve é ruim? Você conhece o CPF que vai lá? Mas você já tem uma ideia. O sistema lá do trabalho é feito por um cara desde 2009 e não é da área em si, ele só faz freelance para Brasília, do TSE, eu acho. Então acaba que só o programa por lá na dele. Mas você percebe que, acho que eu não sabia disso, tá? Legal a sua contribuição. Você percebe que a gente já consegue saber que o cara é ruim só de olhar o sistema? A preocupação do time inteiro Assim, não é no final. Não é proporcionar uma experiência agradável e que soluciona o problema. Não é nem conhece o CPF, já sabe que o cara não pensou nisso. Qual que é o que interessa para ele? Só vai ter, não quer estar com. Ele trabalha naquilo, só que ele não recebe nada por aquilo. Por isso que ele só trabalha quando tem o tempo dele. Mas isso aí não responde muita coisa. Tem muitas pessoas voluntárias da Cruz Vermelha que fazem um trabalho excelente. Então, é que o trabalho, a maioria é voluntário mesmo. É que da forma que você fala, você faz o voluntariado associando que ele vai fazer um trabalho ruim. E não é uma verdade. Tem muitos trabalhos voluntários que são feitos de uma forma excelente. O problema é o CPF que fez porque, sabe? Que a gente conhece. Você pode pesquisar trabalhos voluntários no Brasil ou até fora, você vai ver muito trabalho voluntário e fala, caramba, velho, que tão foda, velho. Por que esses caras não ganham dinheiro? Porque é uma escolha. O cara escolheu trabalhar numa ONG, né? Agora, mesmo que esse cara fez voluntário, ele fez porco. Ele é porco. Então, percebe que a gente está falando de dois relacionamentos com um produto de alguém, seja do Estado, seja de um CNPJ particular. Pouco importa, é sobre mim. Quando alguém olhar para o Prediz, contratar o Prediz, o que ele vai achar do Prediz? Vai achar bom ou vai achar ruim? Se ele achar ruim, é sobre mim. É sobre vocês também na roda. A marca é reflexo do time. O time gera um reflexo para a marca. Se você tem um time que aceita o bug lá, né? Ah, tá, tem um bug aqui na linha 10, mas ninguém nunca descobriu, deixa aí. Uma hora vai corrigir. Isso fala mais sobre nós do que sobre a empresa. Então, velho, está errado, vou corrigir. Então, o que eu quis levar para a meditação para vocês cara, tudo que você está fazendo, seja na sala de aula, você está prestando atenção ou não, está dormindo ou não, você está. Cada um faz o que quer, escolhe, né? Você é responsável pelos seus atos. Mas, mano, isso é mais sobre você do que sobre o professor que está aqui. Isso é mais sobre você do que sobre o profissional que você vai ser no futuro.
Então a gente tem que ter consciência dos nossos atos. Cara, eu vou colocar excelência no que eu faço. Mesmo que seja a coisa mais simples possível, seja trabalhar com voluntário. Né? Eu trabalhei uma vez com um voluntário de levar marmita para as pessoas moradoras de rua. Cara, trabalho maravilhoso que você via. As pessoas colocavam amor naquilo, porque você via a necessidade do próximo. Então, só porque era voluntário, eu falei de qualquer jeito, melhor nem ir. Deixa alguém que quer ir fazer, tá ligado? Então, o que eu quis focar é, percebe que a forma que você enxerga o produto diz também quem é o dev, tá lá. E eu não trabalharia, isso tá muito pau, naquele sistema lá, muito pau. Porque eu falei que convenci uma galera lá para pensar diferente, eu não vou ter esse pique. Meu carro. Tem que ter pique e muita força, né? Cara, tem muita fé para mudar a galera. Então assim, mas percebe que diz a respeito sobre aquele coletivo? Esse é o ponto-chave. O produto é reflexo do time. Na certeza. Quando eu assumi o Predize, o produto caía a cada 15 minutos. Aí limpou o time e começou com um novo time. Eu entrei na área do time, formei um novo time. O time hoje é saudável. Hoje a gente tem Samsung, Componente, Nestlé, LG, Asus, Positivo, de novo, Fast Shop, Mercado Livre. Uma pancada de cliente usando a gente. Ele saiu do patinho feio para ser o queridinho do grupo. Por quê? O time inteiro pensava na excelência. Cara, isso aqui é meu. Uma vez eu ouvi um cara falar, o cara me perguntou, igual aqui, assim, sabe? Ele fez uma pergunta, e agora eu sou pai, uma filha de 2 anos, e aquilo lá me impactou tanto. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado dessa forma. Ele falou assim, velho, você está entregando, você vai ter orgulho de mostrar para sua filha? Rapaz, Essa é forte, né? se você tiver dúvida, você já pensa 2 vezes. E na hora eu falei, cara, se você fizer essa pergunta 7 anos atrás, talvez muita coisa que eu envelheci. Nesse atual momento, não, vou procurar isso. Isso tudo com excelência, mas vai ter cagada? Provavelmente. Mas eu entreguei o melhor que eu tinha, nas condições que eu tinha. Então, isso é um ponto importante. Cara, tem um tópico que eu acho que vale a pena a gente discutir, vou abrir a porteira, que é o produto, ele é um organismo vivo. Certo? Quando a pessoa quer emagrecer ou engordar, o que ela faz? Mas como que ela sabe que engordou? Pesou, né? Mediu. Porque eu tô falando isso, não se pode melhorar o que não se sabe medir. Você, como deve, pode colocar, né? Mas vou focar em deve. Você, como futuro deve, você precisa medir você, bicho. Cara, eu tô melhor ou pior do que semana passada? Na área de conhecimento de vocês, seja engenharia, seja DS, quem é DS, né? Seja o que for. Você está melhor do que a semana passada? O que você fez para mudar o resultado que você entregou semana passada? Não é papo de coach, tá, mano? Pode ter certeza disso. Eu não sou muito aberto a coach. Mas, velho, é sobre você. Você está melhor ou não? Pô, eu não sabia de Kubernetes, então eu comecei a estudar. Perto da semana passada, você está sabendo mais? Sim. O menino que estava ali, ele até falou, né? Agora eu consigo fazer coisa mais sozinho. É uma forma de medir. É uma forma de medir. Acredito, vou levantar a mão 10 vezes, agora eu vou levantar a mão 8. Melhorou 20%. Parabéns. Mas se você não parar para pensar nisso, você está vegetando no caminho. Não parece fazer sentido na minha cabeça. Até o cara que quer engordar e emagrecer sabe medir. E a gente, quanto em engenharia, tenta correr desse assunto, né? É uma verdade. Como o time melhorou? Reduziu o bug? Reduziu, o time está melhor. O time está entregando mais? O time está melhor. O time não está entregando mais, está aumentando o bug. O time ruim, deficiente. O time ruim, a gente vai fazer uma tratativa nele. É o quê? Capacitação? Capacitar. É o quê? Uma área de acordo do caminho? Tem 2 formas do cara mudar, né? Ou ele busca, eu vou falar para o agora, posso?
Mas era boa no risotão aí. Maravilhoso. São maneiras. Eu não queria estar com ele, mas a música é maravilhosa. São maneiras. É isso que eu falou, né? Realmente buscar mudança está sempre nesse sentido, né? Então a experiência que eu tive como comercial na frente do cliente, conversando com ele, foi o que tinha um problema no cliente lá, no sistema em si, e nunca se resolveu isso. Aí ele chamou quem para ir lá conversar com ele? O cara do dev? O cara do suporte? Não, o cara que vendeu o sistema para ele. Que o dev desenvolveu, o suporte atendeu, foi lá o cara dar o atendimento. Chegando lá, o cara estava puto da vida, o negócio não funcionava. Aí falou para os outros caras, entra aí, fecha a porta, por favor. Eu entrei e tal, fechei a porta, sentei na mesa e falou, cara, desse jeito, não está aguentando mais, cara. Pô, vocês estão me cobrando, o negócio está assim, está assado. Eu vim cobrando vocês, mas o sistema não funciona. Ele pegou a gaveta da mesa dele, puxou a gaveta, pegou uma arma e colocou em cima da mesa assim. Falou, bicho, como você vai resolver essa porra? Quando ele falou pra ele, eu falei, cara, fudeu, né? Falando francês, claro, agora fudeu, né? Eu vou fazer. E aí eu trouxe essa experiência do time do DEF. Eu falei, Gustavo, a situação é essa, o cara está sofrendo cálculos errados de parte de imposto. Cálculo de imposto, na parte contábil. E foi detectado, e realmente foi o erro lá na nossa parte, isso não era. Sabe aquele jogo de empurra? Gente, pelo amor de Deus, toma muito cuidado com isso no fundo de vocês. Admita o que for da parte de vocês, o que for da parte de vocês, passe. Mas quando for passar, tenha certeza. Não, isso aí não era da parte do sistema, porque não, era a área contábil. Então, quando isso acontecer, tenha certeza. Se é sua área, pegue isso daí e resolva. Se for dado para outro cara, deixe claro que é do outro cara. Por quê? Até então estava no jogo, era contábil do sistema. Contábil do sistema era o sistema. Era o sistema. A maioria das vezes é o sistema. Muitas vezes era o sistema mesmo. É o mexe no, sei lá, né, cara, uma pessoa que falou, não, eu rodei certo, tudo belezinho, tudo aqui, não é, todo mundo é normal. A máquina funciona. Não funciona, né? Essa parte tributária, ela é muito chata pro dev. É muito chato. Você tem que ler muito manual. Essa portaria que saiu agora, só um dos documentos tem 70 e poucas páginas, mas 70 e poucas páginas não é só leitura. Cada página que eu leio, eu tenho que implementar alguma coisa no software. Mudar alguma regra, fazer algum cálculo, mudar, criar atributo em banco de dados. Então não é só leitura, porque ela é chata. Então eu estou lendo lá no meio, porque o artigo tal, do parágrafo tal, lá do ajuste CNF e tal. Tem que parar ali, ir lá para o regulamento, fazer a leitura, voltar ali para entender. Certo? Então é chato mesmo. Não tem chance de fazer o mínimo aqui e passar para frente? Ora, vai para frente. É como eu falei, a emissão da nota fiscal, quando você transmite um documento XML, ele não valida se a tua empresa está cobrando o percentual certo de imposto ali. Ele valida se a conta deu certo. 1 mais 1 dá 2? Dá. Deu 2, ele entregou 2? Foi, beleza. Mas e se o valor não teria que ser esse? Se os 10% de imposto que eu coloquei deveria ser 17 e eu estou colocando 10. Base de cálculo, valor de imposto, percentual de valor, bateu? Bateu. O governo aceita. Mas depois, numa verificação, você vai ver nada. Entendeu? Você pega isso numa empresa enorme, fatura milhões. Olha o tamanho do fundo. Entendeu? Você pode quebrar uma empresa da noite pro dia. Porque às vezes ele tem um capital, o capital está gigante. E aí aparece na mídia que a empresa foi encontrada com problemas fiscais. O que o cliente vai imaginar dessa empresa? Que é a empresa de software que deu problema para ele? Não. Opa, esse cliente aqui está com empresa fiscal, não vou comprar mais dele. E era o time do dev que não fez o trabalho correto. Ou a equipe da empresa do software house, né, que deveria ter feito o trabalho. Então, assim, é um trabalho de muita responsabilidade. Ou a IA que fez o core IA. A IA. Bom, mas aqui não tem problema, né? Com IA, né? Ninguém usa para codar IA. É questão de segurança, né? A IA dá tudo código, ordem, aí dá os vazamentos. Então os tokens ali no código ali, a pessoa inspeciona, né?
que a gente conversou cara, usem a IA. A IA tá aí para isso, né? A gente vê os rumos na história da humanidade da melhor forma possível. A gente vê os rumos na nossa história, né? Então eu vou bem rápido. A computação mesmo, ela se iniciou na história da computação com álgebras, o Nano, certo? Então, mas na época não tinha expectativa, tinha muita crítica, isso vai dar certo. Aí, a história está aí para contar. Se a gente olhar para a Revolução Industrial, é a mesma coisa, porque eu costumo para o banco, né? Eu sou especialista em misturar banco. Você acha que a máquina vai me substituir? Substituiu. A única que faz isso hoje na construção é a Ferrari. Mas hoje a maioria da indústria é mecanizada. Só que chegou num paradigma, as pessoas não acreditavam nisso. E a IA é a mesma coisa. A gente usa o termo vibe coding, você já ouviu isso também? Vai acontecer, velho, vai ganhar um paradigma no caminho. A IA, ela pode gerar dança, pode fazer código lixo? Pode. Mas vocês têm que aprender, vale para mim, vale para todo mundo, tá? Vocês estão ingressando, aproveitem a roda, peguem atalho. Qual que é o atalho? Sejam pilotos da IA, não copiloto. Quem é copiloto? Como que faz isso aqui? A IA vai lá dar um código, você de uma forma preguiçosa simplesmente copia e cola lá no seu código. Aí o código dá um erro, você copia o erro do código, joga para a IA vai lá, desculpa, né? Ela vai lá, corrige, você copia de novo, coloca aqui. Cara, quem estiver fazendo isso, fala para mim, velho. Nós contratamos, nós criamos um sistema para automatizar e não precisa mais de você. Já que você está copiando para a IA vai automatizar uma hora isso aí. A vida é feita disso. Estudem depois um termo chamado RPA. Vocês vão ver sobre isso. Então, se você é esse cara, você vai ficar obsoleto. A empresa não vai precisar de você a longo prazo. O que você tem que ser? Um cara pensante. A IA respondeu isso aqui, mas ela está certa? Até aqui sim, então até aqui eu vou criar. E o resto eu faço. Eu sei fazer. Eu saber como fazer. Não saber o que fazer. Eu sei que fez assim porque a IA fez para mim. Então, sabe? Vou falar uma coisa que aconteceu comigo. No ano passado, nas minhas férias, freestyle, tá? Aventureiro. Nunca fiz jogo na minha vida e tal. Eu falei, velho, deixa eu ver até onde a IA pode chegar. Vou fazer um jogo sem eu pensar. Só a IA. Eu vou ser o copiloto, e ela vai ser o piloto. Eu quero saber até onde ela vai. O experimento era esse. O método do meu experimento era esse. E ela fez isso com Godot. Validei isso, frameworks que já existiam. Eu escolhi o Godot porque o Godot é muito parecido com o JavaScript. Então, mais fácil para minha vida, não quero ficar pensando muito também, né? Estou de férias, não queria validar. E aí, fiz um jogo, velho. Só que aí, se você falar, eu pergunto agora para mim, Will, mas você sabe explicar para mim o que está lá? Você explicar nada. Eu não entendo nada do que está lá. Sabe por quê? Porque eu não pensei. Eu fui copiloto. Eu não fui piloto. Então quem fez esse jogo? Foi ela, não. Eu só fui o escravo dela. O que é o escravo dela? Eu peguei Ctrl-C, Ctrl-V, deu erro aqui, erro ali, salva no kit, faz merge, eu sou o escravo dessa mesa aqui sou eu, não é ela. O escravo da mesa tem que ser ela, não eu. É ela que faz uma coisa complexa, ela me dá fonte para eu buscar a fonte mais rápido. Antigamente a gente tinha que ler um livro na faculdade, tinha que ler um livro de 300 páginas e só pegava duas para escrever no seu artigo. Mas era bom você conhecer o resto. Hoje você não lê duas páginas. Hoje a IA responde você. É bom? De certa forma, sim. Se vocês olharem a pesquisa nacional, o Brasil é péssimo para ler livro. O brasileiro não lê livro. Tem tanto livro bom. 2 livros que eu vou indicar para vocês lerem. Está na cabeceira de vocês, você leva a vida de vocês. Zero do Dia a Dia, do Donald Norman. Clean Code, do Don Colbon. Não, 2 livros. Eu só acrescentar um exemplo.
recentemente. Foi da própria Microsoft, que demitiu 3.000 pessoas, um portal de áreas diferentes, e depois eu disse que todos eles foram substituídos por IA. E a IA foi treinada por eles. Basicamente, foram 3.000 pessoas demitidas, só para criar outra coisa. É natural, tá? A substituição, ela é igual a revolução industrial. Eu estava lá estudando no banco, eu não entendi que ia vir a máquina, em vez de eu aprender a usar a máquina, eu falei, não, banco é, eu sou bom, né? Eu sou especialista. Ó, esse é o cara dos 3.000 que foi embora. Mas e os caras que ficaram? Provavelmente é os caras que entenderam que ia vir a máquina e falou, eu vou aprender a fazer igual usar a máquina então. Entendeu? Então provavelmente os 3.000 é os obsoletos. Da natureza. A gente na nossa IA tem muitas empresas que reduziram o quadro de pessoas também. Mas as pessoas que ficaram foram as pessoas que estão treinando a IA. Elas entenderam que não era só atender, basta só atender agora. Agora você tem que atender e treinar, entender de inteligência artificial, entender de prompt. Então quem não buscar esse caminho vai ficar obsoleto. A Revolução Industrial é um fato histórico da humanidade. A IA é outro. Fechou? Ó, estamos dentro, né? Porque a Síria é o segundo ano que vai ser a gente pegar o ônibus. Olha, gente, então assim, é muito sobre pessoas também, viu? É isso que nós trouxemos para vocês aqui, código, mas aí sobre o impacto disso na vida nossa e de quem nós atendemos. Essa experiência que nós trazemos para vocês hoje, né, que vocês possam levar e refletir daqui para frente nos últimos anos que vocês vão continuar. Beleza? Qualquer pergunta depois, fala com a Alma, fala com a gente, liga, contato, nem Manda pra gente. beleza? Fechou, galera? Valeu, gente. Valeu, gente.